Você sabia que a alfabetização na idade certa pode mudar o futuro acadêmico e social de uma criança? Muitas pessoas não sabem, e talvez você, professora, não saiba da importância que você tem enquanto professora alfabetizadora. Isso porque um dos maiores preditores de sucesso acadêmico de uma pessoa é a alfabetização inicial. Isso quer dizer também que se uma pessoa não aprende a ler na idade certa, a chance é maior que ela continue enfrentando dificuldades na sua vida acadêmica ao longo da vida. Bom, mas qual a idade certa para alfabetizar? Não podemos ser assim ponderados nessa resposta. A gente tem que dizer que crianças do primeiro ano, no máximo, devem estar lendo, e lendo bem, e lendo com uma certa fluência. Isso quer dizer que crianças de 7 anos têm que saber ler, e saber ler corretamente. Crianças que passaram do primeiro ano e não sabem ler, é urgente olhar para elas e ter em mãos programas de intervenção rápida, de intervenção que vai dar conta de ensinar essas crianças a ler. E olha, quando eu digo que no primeiro ano, aos 7 anos, tem que estar lendo com uma certa fluência, isso porque a fluência, ela impacta a compreensão leitora. A gente até gosta de dizer, eu gosto de dizer para as minhas alunas que a fluência ela é a ponte entre o aprender a ler, a decodificação e a compreensão leitora. Porque uma leitura que ela é desfluente, ela acaba impactando na dificuldade de se compreender o que lê. A criança acaba cansando, acaba não lendo corretamente, acaba não treinando a leitura, deixando a leitura de lado e cada vez mais lendo pior, de forma pior e lendo com menor compreensão. E se a gente quer que as crianças aprendam na escola, elas precisam compreender o que elas leem. Mas a chave de tudo é primeiro momento, aprender a ler. Aprender a ler na idade certa, aos 7 anos, começar a desenvolver a fluência com estratégias eficazes também aos 7 anos, para que no segundo ano do ensino fundamental, aos 8 anos, ela continue desenvolvendo a fluência, continue consolidando as habilidades de decodificação e tudo mais, e consiga agora ler para aprender, ou seja, tenha compreensão, consiga compreender aquilo que ela lê, porque afinal é isso que a escola acaba por estimular. A gente não tem ali milhares de materiais didáticos, apostilas que a criança tem que dar conta nos próximos anos escolares? Pois é. Para ela dar conta, para ela conseguir ler aquele material, compreender aquilo ali, é essencial que ela tenha lido corretamente aos 7 anos de idade. Por isso que fica aqui o alerta mais uma vez. Se você tem crianças acima de 7 anos que não sabem ler, você precisa parar tudo e ensinar a ler. E parar tudo muitas vezes significa isso mesmo, deixar aquele conteúdo de lado e focar no ensino da habilidade básica de decodificação. E a gente também não pode ter medo e receio de dizer que no primeiro momento a leitura é decodificação. Isso é a criança fazer uma relação entre o que ela escuta, um código sonoro, com um código visual. E ela conseguir decodificar aquilo ali que está diante dela. Então, para isso, para que a leitura, num primeiro momento, aconteça e se consolide nesses 7 anos, no primeiro 7 anos da criança, né, ali no primeiro ano do ensino fundamental, é essencial que ela domine algumas habilidades anteriores. Mas esse vídeo aqui eu não vou ficar detalhando para vocês quais são essas habilidades, então eu faço 2 convites. O primeiro é olhar aqui o meu canal do YouTube, que tem vários vídeos sobre como ensinar a ler, as etapas e tudo mais. Mas eu tenho um segundo convite que é ainda melhor, que é o seguinte: logo abaixo, na descrição desse vídeo, você tem um link para participar de uma jornada da alfabetização infantil, onde serão 7 aulas com passo a passo para você aprender e conseguir replicar esse passo a passo para ensinar qualquer criança a ler até seus 7 anos de idade, combinado? Inclusive também crianças que
são mais velhas e que ainda não sabem ler e que precisam aprender a ler para ontem. Não dá mais para perder tempo, porque é essencial que essa criança se mantenha dentro da escola. Inclusive, a leitura, a alfabetização, o primeiro ano, quando ele não é um bom primeiro ano, quando a alfabetização não acontece na idade certa, a gente vai aumentando a chance dessa criança sair da escola, desistir de estudar e, consequentemente, a gente tem vários problemas sociais que acabam impactando, né, que acabam acontecendo em decorrência dessa decisão da criança não ir para a escola, não aprender na escola, como, por exemplo, a criminalidade, o encarceramento. Se a gente quer melhorar tudo desse ponto de vista social, econômico de um país, a gente tem que olhar com muita atenção para o primeiro ano do ensino fundamental, porque este ano ele é determinante para o sucesso posterior, acadêmico. Então, se não aprendeu a ler aos 7 anos, eu tenho que ensinar a ler o quanto antes. Assim que eu olhar para a criança e ver que essa criança não sabe ler, independente da idade, eu tenho que ensinar a ler. E ensinar a ler inclui ensinar as mesmas coisas para todas as crianças aprenderem a ler corretamente. E nessa jornada da alfabetização infantil, a gente vai fazer o passo a passo para você entender o que você precisa ensinar do início ao fim do processo de alfabetização. Então, neste vídeo aqui fica esse lembrete da importância da alfabetização na idade certa, aos 7 anos de idade, a aquisição de uma habilidade básica de leitura e desenvolvimento de fluência. Inclusive, fluência pode ser medida da seguinte forma: você pode pegar um texto com uma criança e colocar ali ela para ler palavras, e ela tem que ter pelo menos 90% de acerto dessas palavras e ler numa velocidade de 60 palavras por minuto. Esta é uma medida concreta de fluência que você pode fazer com os seus alunos. Se os seus alunos no primeiro ano, no segundo ano não têm fluência, aí você tem que identificar aonde que está a lacuna. A lacuna da fluência, ela está na decodificação? Ah, não lê com fluência porque não sabe ler. Então, volta lá atrás e ensina a ler. Ah, não lê com fluência porque não consegue acertar a pronúncia. Aí volta lá para ver e instruir essa criança do que é ler com uma boa pronúncia, dê exemplos, leia bastante, faça ali a leitura junto com a criança. Então você pode ler uma parte, a criança lê a outra parte, lê junto, então você lê em voz alta, a criança também lê em voz alta, ou você lê em voz alta, a criança vai passando o dedinho enquanto é feita a leitura, enfim. Várias estratégias de fluência que inclusive eu vou tratar nessa jornada da alfabetização infantil. A gente vai conversar sobre isso, inclusive sobre a fluência e sobre aquele outro elemento lá. Se a criança não sabe decodificar, não é capaz de ler, então a gente tem que voltar atrás e ensinar a ler, e começando o ensino da leitura e da escrita com o ensino da relação letra-som, formação das sílabas pelos sons das letras, não nome de letra, e depois formação de palavras, frases e textos. Mas esse passo a passo da leitura eficiente, efetiva, autônoma e verdadeira, e para você garantir a alfabetização na idade certa, até os 7 anos, ou se tem crianças mais velhas que não sabem ler, você já sabe, você tem um caminho aqui que tem que participar da jornada da alfabetização infantil. Combinado? Eu vou deixar aqui o link logo abaixo deste vídeo, na descrição aqui, para você se cadastrar e participar comigo. Serão 7 aulas gratuitas com passo a passo do que você precisa aprender para ensinar qualquer criança a ler e a escrever corretamente em 90 dias. Vamos lá? Vamos participar comigo da jornada? Um grande abraço!